Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Stelter. Estou apresentando no Congresso Internacional em Saúde 2025, trabalho publicado sobre telemedicina e monitoramento remoto no manejo do diabetes, o impacto em hemoglobina glicada, HbA1c e a adesão terapêutica. Esse trabalho trata-se basicamente de uma revisão de literatura. Os slides apresentados e o apresentador não possuem conflitos de interesse. Os avanços das tecnologias de monitoramento remoto, os dispositivos eletrônicos mais avançados que conseguem fazer inclusive um monitoramento contínuo, tem cada vez mais sido implementado na rotina dos pacientes com comorbidades crônicas como o diabetes. Associado a isso, né, uma grande explosão após a pandemia da telemedicina favoreceu ao desenvolvimento de controle, de monitorar esses pacientes não de maneira presencial, mas associado a uma maneira de telemedicina, de teleconsulta. E os dispositivos conectados e os programas de coaching conseguem, né, tem esse potencial, melhor dizendo, de controlar e promover uma melhor adesão terapêutica do tratamento ao paciente. Então, essas estratégias conseguem, né, têm por intenção personalizar a tomada de decisão clínica e a autonomia do paciente no seu tratamento. O objetivo do estudo, né, foi avaliar a eficácia das intervenções digitais, a telemedicina, o monitoramento remoto, a dispositivos conectados de maneira instantânea no manejo dos pacientes diabetes, principalmente do tipo 2 com altos níveis de hemoglobina glicada, principalmente os pacientes com hemoglobina glicada maior ou igual a 8%. Então, a gente objetivou sintetizar essas evidências que utilizam o monitoramento remoto e dispositivos inteligentes na redução da hemoglobina glicada, melhora a adesão terapêutica, melhora dos desfechos secundários, como qualidade de vida, bem-estar, tá certo? Os métodos que nós utilizamos foi revisar os artigos, os ensaios clínicos randomizados publicados entre 2020 e 2025. A maioria dos estudos encontrados foram em centros americanos. Cada estudo teve um N aproximado de 150 pacientes, né, por estudo, e apenas um centro na Coreia do Sul com um N menor, um N de 36. Incluiu estudos envolvendo os dispositivos, como o monitoramento contínuo da glicemia e os medidores da glicose, que é o que a gente está mais habituado a ver e ter contato no Brasil. Assim como, né, os coachings, que são os profissionais de saúde, de um acompanhamento remoto, e os programas, né, baseados no aplicativo mHealth, que é voltado à educação e à educação terapêutica desses pacientes. Os resultados, principalmente encontrados nos estudos que avaliamos, foi sintetizado um gráfico forest plot que mostrou, né, os resultados desse artigo aqui do JAMA, que foi um artigo sobre a eficácia do monitoramento remoto do controle na diabetes e redução dos níveis de hemoglobina glicada. Então, a intervenção foi monitorar esse paciente de maneira remota e com coach do profissional da saúde e avaliar a redução do valor de hemoglobina glicada que esse paciente tem durante a intervenção. Então, separou o grupo controle e o grupo intervenção para avaliar, né, a eficácia dessa intervenção. Basicamente, o efeito do tratamento em torno de um ano, a diferença do grupo intervenção e do grupo controle conseguiu ter um intervalo de confiança bom e mostrou-se sim uma redução importante dos níveis de hemoglobina glicada nesse perfil de pacientes. A maioria dos pacientes foram com pacientes com hemoglobina glicada acima de 8, e nesse estudo em específico foram incluídos pacientes latinos e pacientes negros. Então, conseguiu-se mostrar aí que no início do tratamento, até o primeiro ano, houve sim uma redução, uma diferença da hemoglobina glicada em comparação ao grupo controle. Aqui é um outro estudo feito no JAMA que mostrou, que quis, né, identificar
a eficácia do monitoramento contínuo da glicemia em pacientes com hemoglobina glicada acima de 8,5, né? Então, fez um acompanhamento durante 8 meses e comparou os pacientes que faziam monitorização contínua de pacientes que faziam a monitorização apenas na ponta do dedo, que é a mais utilizada aqui no nosso país, né? Então, os pacientes com hemoglobina glicada acima de 8,5 durante 8 meses, com um valor P significativo, conseguiu ter uma redução aí de 0,4, né, a média, com um bom intervalo de confiança, que mostra realmente a efetividade, né, da redução da hemoglobina glicada com essa intervenção. E quanto mais alto era a hemoglobina glicada desse paciente, mais alto foi a diferença da hemoglobina glicada para o grupo intervenção, né? Isso pode ser mostrado aqui durante os 8 meses de quem foi monitorizado de forma contínua, consegue-se ver uma diferença importante entre os pacientes que não fizeram a monitorização contínua. E esse gráfico aqui é muito interessante para mostrar, sim, a eficácia, né? E quando você realiza essa contínua monitorização da glicemia, em conseguir ajustar, personalizar cada esquema de insulinoterapia ou antidiabético para o paciente, né? Apesar de sabermos das limitações, principalmente econômicas, né, dessas medidas, observou-se uma importante redução da hemoglobina glicada. Aqui foi um outro estudo, que foi um estudo randomizado também, que teve um crossover durante o estudo, e esse aqui foi basicamente o desenho que eles fizeram, né? Separaram em dois grupos, iniciaram o tratamento durante 3 a 6 meses, e depois houve o crossover, né? Então, teve essa troca para avaliar a eficácia novamente de, de controles remotos da hemoglobina glicada associado ao aplicativo, né, com com um coach, para conseguir avaliar a redução desses níveis de hemoglobina glicada. Aqui sobre esse mesmo estudo ainda, né, a forma com que foi esquematizado, tanto o esquema de aplicativo como o contato com o centro de referência da diabetes, né? Aqui então demonstra, né, um diagrama de como foi conectado cada sistema. Então, tendo esses pontos em mente, a gente consegue notar que, apesar dos custos e de não se ter um tão fácil acesso, essa monitorização remota, a telemedicina, são estratégias eficazes, né, no manejo dos pacientes diabéticos do tipo 2 com altos níveis de hemoglobina glicada, promove um melhor controle glicêmico, mas principalmente os estudos mostraram um melhor desfecho secundário, né, que é a satisfação e o engajamento do paciente com o seu tratamento. Não necessariamente apenas o controle glicêmico, mas sim o paciente ter a vontade, né, se sentir incentivado e se sentir bem orientado quanto ao seu tratamento, né? A integração de tecnologias e suporte multiprofissional mostrou esses benefícios, principalmente, como eu disse, os desfechos secundários. No entanto, essa infraestrutura em larga escala é muito difícil, porque a realidade dos centros que foram estudados são bem diferentes das realidades dos países subdesenvolvidos. Então, precisa de uma análise contínua para avaliar a custo-efetividade dessas intervenções. Os principais vieses que foram identificados são os viés de seleção. Um estudo foi feito com paciente latino, outro com pacientes negros, outros pacientes tanto norte-americanos, daí já mais típico da população norte-americana, e outros da Coreia do Sul. Então, houve essa diferença desse viés de seleção, que pode ser um fator confundidor. O efeito Hawthorne, que é você sabe que está sendo avaliado, você muda o seu comportamento. O próprio efeito crossover, né, e a falta de cegamento. Então, isso são os vieses que de certa forma, interferem na análise do resultado. Uma alternativa seria uma padronização dessas intervenções e o cegamento. Você padronizar, né, de certa forma, você é, colocar os pacientes, alocar os pacientes, randomizar os pacientes por análise por protocolo e não por intention to treat, né? Seria uma das opções. Assim como diminuir também o viés de comportamento e de mensuração.
Então, diante do exposto, gostaria de agradecer. Fim da apresentação.